Olá, que alegria estar com você de novo, agora com a lição número 6 dessa nossa série das 3 mensagens do Apocalipse. Nesta semana nós estamos estudando exatamente o tema da hora do seu juízo. Apocalipse 14, 6, o anjo diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Que hora é esta? Nós, para entendermos isso, precisamos entender que tanto Daniel quanto o Apocalipse trabalham muito com a questão do santuário. O santuário terrestre, que era um lugar de adoração, que era um lugar de sacrifício, que era um lugar de expiação, que era um lugar de juízo do antigo povo de Israel, e o santuário celestial. Nós todos sabemos, ao estudarmos a Bíblia, quando chegamos ao final do Evangelho de Mateus, a gente tem a história da crucifixão de Jesus, da morte de Jesus, e quando Jesus morre, naquela sexta-feira à tarde, ocorre o rasgar do véu do santuário terrestre, indicando que aquilo que separava os homens do lugar santíssimo, da presença de Deus, foi rasgado. E a partir dali, quando a gente estuda, por exemplo, o livro de Hebreus, a gente percebe que agora o verdadeiro santuário não é mais o da terra, mas é o santuário celestial. Mas havia dentro dos trabalhos do santuário da terra o sacrifício diário e havia um sacrifício anual, chamado de o dia da expiação, quando só o sumo sacerdote entrava naquele recinto sagrado e ali ele fazia a limpeza, a purificação dos pecados que se acumulavam simbolicamente naquele lugar durante o ano. Nesse dia da expiação também é chamado de o dia do juízo. Então, para a gente entender qual é a hora do juízo da qual fala o livro do Apocalipse, nós precisamos nos volver ao próprio santuário terrestre, santuário celestial. O livro de Daniel dá uma pista, e a pista está no capítulo 8, no verso 14. Daniel 8,14 diz que esse santuário, que era o santuário do céu, seria purificado e começaria uma obra de juízo e de purificação nesse santuário celestial a partir de 2.300 tardes e manhãs. E isto fez uma confusão na cabeça do próprio Daniel, porque ele não entendeu. Ele disse: será que isso significa que o povo de Israel, que já está cativo aqui na Babilônia, vai ficar para sempre? Esse é muito tempo. Alguns advogam que aí ele está falando não de 2.300 dias completos, mas está falando de 1.150 dias, porque havia o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde, então ele dividiu em 2. Bom, isso não procede. Por quê? Porque o linguajar que Daniel usa, que Deus usa para Daniel em Daniel 8,14, não é o linguajar do sacrifício da manhã e da tarde, mas é o linguajar do dia completo de Gênesis capítulo 1 e 2. O Gênesis 1 fala de tarde e manhã. Essa expressão é achada em Gênesis 1. Mas já o sacrifício diário do santuário terrestre era manhã e tarde, o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Então, o linguajar vem de lá. Então, uma tarde e uma manhã significa, no cômputo bíblico, um dia completo, um dia de 24 horas. Então, quando Daniel 8,14 diz até 2.300 tardes e manhãs, ele está falando literalmente de 2.300 dias, que em profecia, e aí tem toda uma lógica, nós certamente voltaremos a esse assunto. Você pode se aprofundar nesse assunto do chamado princípio de ano, que os próprios reformadores usaram, que cristãos em diferentes épocas usaram esse princípio aplicado à profecia e que dá certinho, que é o princípio de ano. Ou seja, Daniel aqui está falando, Deus está falando através de Daniel, que teria um período grande de 2.300 anos. Daniel fica preocupado, angustiado com aquilo. Ele ora a Deus e então a resposta vem no capítulo 9 de Daniel. Ele diz que esse tempo profético, que vai culminar com a data da hora do começo do juízo de Deus, ele começa com a ordem para restaurar Jerusalém. Que ordem foi essa? Nós tivemos pelo menos 3 ordens em anos diferentes.
Mas os estudiosos da Bíblia e da história chegam à conclusão que a data melhor, a data mais correta é justamente a data de 457 a.C., quando, pelo decreto de Artaxerxes, os judeus puderam voltar e a nação deles retoma, digamos assim. Então, inclusive há um autor, e alguns às vezes questionam essas datas, né? Um autor chamado Gleason Archer, né? O autor evangélico, ele concorda com essa data também na sua famosa enciclopédia de dificuldades bíblicas, na página 290. Então, o que temos aqui? Nós temos uma profecia que começa a contar no ano 457. Só que tem um detalhe nela que a gente precisa entender hoje. É que essa profecia tem um tempo total de 2.300 anos, começando em 457 a.C., e ela é, digamos assim, fatiada. O Daniel 9, 25 a 27, explica dizendo o seguinte, olha, começa com esta ordem, só que tem um período aqui de 70 semanas que são reservadas para os judeus, para o povo de Deus. 70 semanas, uma semana de 7 dias, vai dar 490 anos. E ele diz que dentro dessas 70, 62 semanas seriam para eles irem reconstruindo, não é? E depois tem mais 7 semanas, dá 69, dá um total de 483 anos. Ele diz assim, esses 483 anos seriam desde 457 até Jesus Cristo, até o Messias, diz Daniel 9, 25 a 27. Depois você vai ler de novo para você fixar bem essa questão. Então, se você toma isto, ele diz assim, e essas 70 semanas são cortadas. A palavra hebraica é shatá, né? Que é retirada, é como se você tirasse uma pizza e você retirasse um pedaço de dentro dela. Essa pizza chamamos de 2.300 anos. E a fatia são as 70 semanas ou 490 anos. Repartidas primeiro em 69 semanas ou 483 anos. E aí você tem uma profecia que começa em 457 a.C. e quando você faz a conta direitinho, você vai chegar até o Messias, a unção do Messias. E quando foi essa unção do Messias? Todos os cálculos nos levam para o ano 27 depois de Cristo, quando Jesus foi batizado e ele começa o seu ministério, ele é ungido. O batismo de Jesus não foi para perdão dos pecados, mas foi para a unção, para um ministério que ele estava, então, começando aqui nesse mundo. Então, a profecia fecha certinha no ano 27, mas fica sobrando uma semana, ou 7 anos. Então, ele diz que no meio desta semana de 7 anos, ou 3 anos e meio depois, o Messias faria cessar o sacrifício, ele morreria em lugar do ser humano, e então nós chegamos ao ano 31, que foi do 27 ao 31, nós chegamos ao ano da morte de Cristo. E ainda fica faltando mais 3 anos e meio para fechar os 7, para fechar o cômputo de 490 anos das famosas 70 semanas que foram retiradas de dentro do período maior, que é 2.300 anos. Esta parte vai dar no ano 34. E o que acontece no ano 34? Acontece o apedrejamento de Estevão e o evangelho, o cristianismo levava o evangelho primeiro a Jerusalém, a Judéia, segundo Atos 1:8, né? Ele chega ao seu ponto máximo de rejeição dos judeus da pregação do evangelho, e com a morte de Estevão praticamente se sela essa questão do povo judeu como um povo escolhido para levar os oráculos de Deus. Então você tem aí a morte de Estevão, e aí o cristianismo passa a ser um cristianismo que começa a pregar aos gentios. Uma expansão do reino de Deus acontece ali. Então você tem, para simplificar, a profecia começa em 457 a.C., ela passa pelo ano 27, que é a unção do Messias, ela passa pelo ano 31, que é a morte do Messias, e ela chega ao seu ápice no ano 34, que é a rejeição dos judeus como missionários de Deus. Essa é a grande questão que se levanta aí. Então, o que falta então?
Se nós temos 490 anos que já foram cumpridos até o ano 34, significa que para fechar 2.300 anos, se você fizer uma conta matemática bem rápida, aí você vai chegar assim de conclusão. Fica faltando 1.810 anos. Somando 1.810 com 490, você terá 2.300 anos. Então, o que é que você tem aí? Aí você soma 34 mais 1.810, você vai chegar em que ano? Vai chegar num ano simbólico, 1844. Nós cremos, baseado na interpretação de Daniel 8,14, de Daniel 9, 25 a 27, de Apocalipse 14, 6, juntando tudo isso e juntando toda a explicação bíblica do santuário terrestre e do santuário celestial, que a hora do juízo, ela começa, esse período de Cristo julgando no santuário celestial, começa no ano de 1844 para cá. Então, quando João, em Apocalipse, quando o anjo proclama, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, ele está evocando esta ocasião, quando, a partir de 1844, Deus levanta um movimento nesse mundo de pregação do Evangelho eterno, de pregação da justiça de Deus, de pregação do juízo de Deus, que começa ali e que vai preparar um povo, que é o remanescente de Apocalipse 14, 12, de Apocalipse 12, 17, de Apocalipse 19, 10, que vai culminar com o povo de Deus que se prepara para a segunda vinda de Cristo. Porque este juízo do qual fala Apocalipse é referente à primeira fase do juízo de Deus. Porque, convenhamos, Jesus virá para dar o galardão. Isso é muito claro nos evangelhos. Vem para dar o galardão aos que são seus, aos fiéis, aos justos. Se ele vem para dar o galardão aos justos, ele precisa trabalhar antes um juízo para saber quem é o justo, quem o aceitou, quem cujo nome está no livro da vida. E então, a hora do juízo começou em 1844. Há discordâncias e a gente aceita, a gente entende, mas nós cremos assim, baseados num estudo profundo da Bíblia e um estudo sistemático da Bíblia, como eu já disse, na Bíblia toda e especificamente Daniel 8,14, Daniel 9, 25 a 27 e Apocalipse 14, 6 em diante. Portanto, a hora do juízo começa nessa data, baseado na interpretação de Daniel 8,14 e outros textos que eu já citei. Agora, a grande pergunta é, para a gente terminar a lição dessa semana, você deve agora voltar à sua lição, voltar à Bíblia, rever essas explicações, não é verdade? E você vai entender melhor. A grande pergunta que fica é a seguinte: se o juízo no santuário celestial agora começou em 1844, como nós devemos viver hoje? Né? E eu me lembro de um texto bíblico, né? Deus diz assim, referindo-se ao juízo do santuário terrestre, que era o dia da expiação, né? Lá no Antigo Testamento. Ele diz assim, não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor. Quem não se humilhar nesse dia, diz o texto, será eliminado do seu povo. Levítico 23, que é o capítulo que fala disso, né? Versos 28 e 29. Eu fico pensando assim, como deve ser a nossa vida? Aquele povo tinha tanta, digamos assim, reverência nesse dia, aquele povo tinha um preparo especial naquele dia, em todas as áreas da vida. Quer dizer, e nós que estamos dentro do juízo celestial, não devemos ter a mesma atitude de reverência, de respeito, de temor a Deus, não medo. Juízo, como eu já disse, não é algo que deve nos causar medo, mas deve nos causar esperança. Mas há necessidade de sermos impactados com o temor de Deus e há uma necessidade de vivermos uma vida com Deus. Pense nisso, reparta aí com seus alunos. Na semana que vem a gente volta com mais um trechinho das 3 mensagens do Apocalipse. Um abraço e até lá.